Olá, meus irmãos da Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandoval Matoso, na meditação do Evangelho do Dia, à luz do nosso carisma. Que alegria ter você, meu irmão, minha irmã, espalhados por esse Brasil, espalhados por esse mundo, para que nós possamos hoje juntos vivenciar aquilo que Deus pede de nós. Essa alegria, ela serve para nos motivar a dizer esse sim, a dar essa resposta de amor. Para isso, vamos clamar então a presença do Espírito de Deus, dizendo que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Terça-feira, dia 5 de setembro, que maravilha! Vamos então juntos, com a força do Espírito Santo, mergulhar no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 37. Falar em Lucas, um alô pro Luquinhas, o tal do docinho da Larissa Siqueira e do Wilson. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem, possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, lá no livro de São Lucas, ele é muito forte. A gente está no início da narrativa de Lucas. Então Cristo, ele ainda não tem revelado de uma maneira mais direta. O que está acontecendo aqui? A grande reflexão é que se eu e você temos anunciado esse Cristo, se eu e você temos revelado esse Cristo, mas para isso é necessário discernimento, prudência. Quando Jesus ele vai aqui na sinagoga, o que acontece? Ele é interpelado por um espírito maligno. E esse espírito maligno, ele tenta causar confusão, falando, de certa forma, a verdade. Mas a verdade dita fora de um contexto, a verdade falada de uma maneira errada, ela perde todo o sentido. Claro que a verdade por si só, ela sempre liberta, mas a verdade sem a caridade, a verdade sem um discernimento, aí, meus irmãos, pode ser de fato uma obra das trevas. É interessante dizer que Jesus ele desce até Cafarnaum. Geograficamente, Cafarnaum fica um pouquinho mais abaixo. E aí, por exemplo, comparado com Jerusalém, que é elevado. E quando ele chega lá em Cafarnaum, a cidade dele, que fica na região da Galileia, uma das regiões mais pobres daquele lugar ali, onde hoje é o Estado de Israel, onde era a grande Palestina na época do Império Romano, e ele ensinava aos sábados. É interessante a gente perceber que o sábado é o dia sagrado para os judeus. É o último dia, o sétimo dia, o dia do descanso. E era comum que eles fossem até as sinagogas. O que não poderia ser feito era os trabalhos, porque se condenava dentro da lógica e da lei judaica, da lei mosaica. E então as pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Cristo. Imagina que coisa maravilhosa, Se tem aquele professor que marcou você, coloca aqui nos comentários, aquele professor que marcou a sua vida. Não, mas se nós carregamos aquela formação, uma formação do Fernandinho, quem é que não lembra das formações do Fernandinho? Da formação do Vigário de Cristo, nosso missionário em terras longínquas da Amazônia, Dedimar, Deus em Mar, Se você não lembra das formações do Luquinhas, Lucas Oliveira, formação da Tatiguel, Tati Veras, formações da Gisele, Estremecendo Elion, formação do Ed, aí nem se fala, Mas a gente carrega no nosso coração ensinamentos que nos impactaram, ensinamentos que nos fizeram compreender um pouco mais da fé, da vida e na nossa vida acadêmica mesmo, Então, olha que coisa interessante. As pessoas ficavam admiradas
com o ensinamento de Cristo, porque Cristo falava com verdade, porque ele falava com autoridade. Não é autoritarismo, e nós vivemos, né, ao longo da história da humanidade, especialmente do Brasil, períodos fortes de autoritarismos. Inclusive, Cristo ele vem de fato romper a lógica do autoritarismo, mas ele fala com autoridade. Autoridade de quem ama, autoridade de quem sabe o que faz, mas mais do que isso, de quem vive aquilo que ensina e aquilo que faz, como São Francisco vai nos ensinar profundamente, né? Então, enquanto Jesus estava na sua pregação, na sua missão, no seu gesto de amor, naquela sinagoga, né? A sinagoga é como se fosse a igreja para os judeus, né? A igreja nós para os cristãos seria como se fosse a igreja dos judeus, ou a mesquita, referente aos muçulmanos. Um homem possuído pelo espírito do Satanás, Deus me lhe defenderá, e um demônio impuro gritou em alta voz: o que tu queres de nós, Jesus? Olha, não imagina a cena. Tava todo mundo rezando, né? É igual aquele meme da doidinha na igreja lá evangélica, né? O pastor dá um grito, a menina toma um susto. Tu tá rezando lá na sinagoga, Jesus falando, todo mundo admirado, daqui a pouco um grito: Deus me defenderá, rapaz. Eu tinha saído correndo, certeza, nessa hora. Deus me livre. Eu tava aqui, de repente, em alta voz, um cara gritando, né? Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir. Rapaz, o pessoal ficou com tanto medo, eu ficaria, né? Aí olha o que o demônio fala, Satanás. Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o santo de Deus. Aí Jesus na mesma hora falou: cala essa boca, né? E aí cala essa boca, né? E sai dele. Na mesma hora, o capeta lá, o capiroto, jogou o homem no chão, saiu dele e não fez mal nenhum com aquele homem. Olha que coisa interessante, por que ele usa o termo, né? Vieste nos destruir. Então, porque Cristo é o amor, Cristo é a luz, ele vem romper as trevas, ele vem romper o egoísmo. É interessante que às vezes na caminhada a gente leva tudo muito sobrenatural, né? Aí tem aqueles filmes, aquela coisa, o ritual, né? Então a gente fica muito preso a essas manifestações, essas coisas de possessão, numa linguagem muito fantasiosa, hollywoodiana, que não quer dizer que não tenha, mas a gente acaba esquecendo de identificar um demônio tão perigoso, presente muitas vezes nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, que é o egoísmo, que é a cultura do ter, do poder e do prazer. Então, esse fato de Cristo, é claro, né, que é real, mas o que é destruir essas trevas? É trazer a boa nova, a notícia salvífica, né, o encontro que salva, que me faz sair do meu egoísmo, sair de mim e ir ao encontro do outro, e ao encontro do mais abandonado, do mais sofredor, e ali vivenciar a verdadeira ressurreição. Então, que alegria é saber que você, meu irmão, que está nos escutando aí nas nossas casas, né, espalhados aí por esse Brasil afora, você que está aí nos nossos centros sociais, você que está aí, né, na caminhada bacana de tentar fazer a diferença nesse mundo, nós somos convidados a isso, a romper essa lógica, a romper esse demônio da indiferença e viver aquilo que Cristo vem propor, a verdadeira libertação, né? É esse Cristo que vem transformar pela força do amor, encher a gente de esperança. Então olha que interessante, né? O espanto se apossou de todos. Ave Maria, não ia não? Tava todo mundo rezando, daqui a pouco um cara grita falando no plural. Deus me livre. Olha, rapaz, eu passei uma situação dentro de um avião que eu não desejo isso para ninguém, né? A gente tava indo pra Aparecida, olha que coisa maravilhosa, né? Eu, a Nájila e um casal de amigos meus. Rapaz, pense numa loucura. No meio desse voo, 3 da manhã, um doido começa a gritar: esse avião vai cair. Começou a esmurrar a janela, tu acredita? E aí no meio do negócio a galera se aperreando, tal, esse cara começou a falar umas coisas estranhas, bota a coisa na minha boca, bota a coisa na minha boca. Deus me livre, se eu fiquei morrendo de medo, né? E não era nem nada, porque o cara teve uma situação lá que desorganizou, né, os pensamentos, o cara tomava um remédio, sei lá o quê, mas foi uma hora de tensão nesse voo, meu irmão. E aí o cara teve que se amarrar, tal, não sei o quê. Se esse espanto humano se apoderou, imagina, né, como diz o cearense, javali, quem tava nessa sinagoga, né? Diz aí que tem uma galera que nunca mais voltou para essa sinagoga, não. Mas olha que coisa interessante, né? O espanto se apossou das pessoas. Eles comentavam: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. O espanto não é o espanto do medo. É ficar admirado e espantado como é que aquele homem consegue ter tanta força, de modo que os espíritos impuros obedeciam a ele. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. E a pergunta que não quer calar é: como é que essa fama foi se espalhando? Foi o disse-me disse fantasioso? Ou foi justamente aquela verdade que eu e você somos convidados a permanecer e a anunciar? O dia de hoje,
O Espírito de Deus nos convida a sermos resposta, a identificarmos a presença de Cristo, nos admirarmos com o seu ensinamento, colocarmos em prática aquilo que ele nos ensina pela força do Espírito e pela graça do nosso carisma e, meus irmãos, sermos essa resposta de amor para o mundo, que rompe os demônios da indiferença, que espanta, que expulsa o demônio do egoísmo, que expulsa todas as trevas a partir da decisão sincera e apaixonante. Ser feliz fazendo outro feliz, amar e ir além, viver o encontro do abandonado com o ressuscitado. E que as pessoas possam se espantar, não pelo sobrenatural, né, pelo fantástico, mas se espantar com essa verdade de ser feliz fazendo outro feliz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz.